Oi, turma! Bom, nessa aulinha aqui de hoje, eu vou explicar a tarefa para vocês, né, que eu pedi da página 88 até a página 92, e eu vou explicar os exercícios, fazendo algumas observações mediante ortografias, algumas coisas que ainda a gente não viu na aula online, mas que eu tenho certeza que vocês terão condições de fazer, e aí quando a gente for fazer os exercícios das atividades, né, na próxima aula, eu tenho certeza que vocês já estarão prontos a me ajudar a resolver e a gente a resolver com mais facilidade, tá bom? Então, pessoal, na página 88, a gente começa a nossa tarefinha e ela nos mostra aqui no primeiro exercício um texto que foi publicado, um texto científico, tá? E ele trabalha como título: Por que as flores emitem perfume? Eu sei que é uma pergunta, porque aqui no fim da frase nós temos um ponto de interrogação, tá? E também toda pergunta, quando ela for iniciar com porquê, ou até mesmo que não seja no início, sempre que for uma pergunta, o porquê ele é separado, tá? É por, respira, que. Não é junto. A gente só vai juntar o porquê na resposta. Sempre que a gente for responder essa questão, a gente vai colocar o porquê juntinho, tá? Então, esse texto, ele traz com ele uma explicaçãozinha do perfume nas flores. Por que as flores, elas emitem esse perfume? É para atrair os bichinhos, os insetos que se alimentam dela, tá? E para depois esses insetos, esses animais, eles levam com eles e espalham pela natureza o pólen, fazendo com que essas flores se multipliquem e assim a gente vai tendo um jardim florido, um pomar cheio de frutos e assim por diante, tá? Então aqui, a perguntinha A é: copie o título do texto. Título do texto, tá? Na perguntinha B, você vai escolher e marcar com um X sobre o assunto do texto, né? Sobre esse assunto. Então, você vai ler as cores das flores, o perfume das flores, uma pergunta sobre as flores. Na perguntinha C, quem é a autora do texto? Bom, pessoal, aqui embaixo eu tenho a autora do texto e ao lado eu tenho a data que foi publicado. Então, olhando no texto, eu consigo responder a pergunta C e a pergunta D, que é quando esse texto foi publicado. Na página 88, também traz pra gente um texto, que é a continuação desse texto que foi publicado na página anterior que mostrou o título. Ele vai falar exatamente sobre o que eu comentei com vocês, né? Os agentes polinizadores, eles precisam do cheiro da flor e até mesmo das cores para que ele se sinta atraído para chegar até nela, se alimentar do que ela produz e com isso carregar com eles o pólen para liberar aí na natureza e elas se multiplicarem, tá bom? E aí, quais são esses animais? Esses insetos, né, que se alimentam, que são esses agentes polinizadores. Eles estão aqui, ó, abelhas, mariposas, passarinhos, borboletas, tá? E outros insetos. E aí, lá na página na página 90, nós vamos fazer o quê? A atividade A, que é sublinhar lá no texto da página 89 os nomes dos insetos que são agentes polinizadores. Sublinhar é passar aquele tracinho embaixo das palavras, que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente conversou aqui no texto.
A letrinha B pede, além das flores, que plantas também emitem cheiro quando são tocadas. Aqui no texto, nós temos falando que algumas plantas, se vocês tocarem no manjericão, no hortelã e outras plantas, vocês sentirão ainda mais o cheiro delas, né? Fica ainda mais forte. O orégano é uma delícia sentir esses cheirinhos, né? Então, quando a gente toca nas plantas, o cheiro fica ainda mais evidente. Então, na perguntinha B, vocês vão encontrar aqui no texto as plantas que emitem cheiro quando são tocadas, tá? Aqui vocês encontram a resposta. A letrinha C. Observe o nome do site em que esse texto foi publicado. Indica que esse texto é científico. Lá, aqui em cima, ele mostra a palavra ciência. Ciência é porque é um texto científico, tá? Então, a partir desses dados aqui de cima, a gente descobre e responde essa questão da página 90, letrinha C. Logo após, o exercício 3, ele também nos traz um texto pequeno. E através desse texto, nós faremos as questões A, B e C, tá? Então, pontinho de vista. Vocês lerão o texto, eu vou ler aqui rapidinho com vocês. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho que olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Bom, aqui a gente observa uma fala, tem travessão, tem 2 pontos antes da conversa, e aí na hora que a formiga fala, tem o travessão. E um ponto de exclamação, porque está exclamando, que grandão, né? Encontramos também 2 palavrinhas que tem tio. Quem é o tio? É aquele acento que vem aqui em cima, que dá esse somão, né? Então, a gente usa ele sempre em cima do A. E ele vem sempre, o A vem sempre junto do O, tá? Para fazer esse som. Aí, o exercício A, ele pede, pinte no poema as palavras com tio. Então, todas as palavrinhas que você ver com tio, a palavra toda, tá? Você vai pintar. Pintar como? Pode ser com marca-texto? Pode, mas não esqueçam de primeiro fazer com o lápis grafite para ter certeza do que vocês estão fazendo, para depois pintar, porque depois que passar a canetinha, vocês sabem que não tem como voltar atrás. Depois, na letrinha B, pede o seguinte, nessas palavras o tio está sobre qual vogal? O acento ele vem em cima de qual vogal, pessoal? É só a gente olhar a vogal e colocar ela aqui. A letrinha C, ela diz, contorne no poema 2 palavras com N no final da sílaba. Não é da palavra, é da sílaba. Então, eu preciso fazer o quê? Separar as sílabas. Então, eu vou pegar um exemplo para vocês, tá? Essa palavrinha aqui, ó, não tem N? Vamos ver se esse N fica numa sílaba. No final dessa sílaba, ó, zan, ga, do. Zan, o N tá no final da sílaba. Então, essa é uma palavrinha que eu vou circular, tá? Então, eu acho que aqui, se não me engano, eu encontro 3 palavrinhas assim. Vocês precisam encontrar mais 2, já que eu encontrei uma aqui junto de vocês, tá bom? Lá na página 91, nós temos o seguinte. Nossa, parece enorme, né? Mas, nós vamos colocar nas informações, nas seguintes informações de A,
a J. Se elas são reais, eu vou colocar um R. Se elas são inventadas, eu vou colocar INV, que é o I, o N e o V. Reais é quando o fato existe, é verdadeiro, é concreto, né? E quando é inventado, é uma história, é algo que a gente tem certeza que não é verdade, mas que existe uma história, enfim. Então aqui, eu vou dar um exemplo, tá? A letrinha A. Os sapinhos, quando ganham um beijo, viram príncipes? Bom, eu acho que eu nunca vou beijar um sapo, mas eu tenho certeza que se eu beijar esse sapo, ele não vai virar um príncipe, né? Isso é uma história, né? Então, o que a gente vai colocar aqui? Real, o R do real, ou inventada, o INV? INV, tá? Porque é uma história inventada. Por exemplo, a letrinha B. As patinhas laranjas são a marca dos sapos dos Andes equatorianos. Lá no texto que nós vimos na aula, vocês vão ver que isso é uma verdade, né? Então, se isso é uma verdade, que está concretizado num texto científico, que foi publicado, então isso é uma realidade, isso é real. Então, eu venho e coloco a letrinha R. Então, vocês irão ler todas essas frases, irão identificar com INV, se forem inventadas, ou com R, se forem reais. Na página 92, vocês terão que escrever aqui nessas linhas 3 informações que possam ser consideradas científicas sobre os cachorros, animais que vivem próximos dos seres humanos. Por que científicas? Científicas porque elas são verdadeiras, tá? Então, dica: escreva algo que possa ser observado no corpo deles. Então, vocês irão falar 3 coisas que vocês percebem que fazem parte de um cachorro, do físico, do corpo do cachorro. Um exemplo, os pelos, tá? Vocês precisam identificar 3, ok? O exercício 6, ele pede para que vocês escrevam todos esses trechos que tem aqui no A, no B e no C de maneira separada. Eles estão escritos, as palavras estão escritas todas juntas, ó, não tem um respiro. Por exemplo, vocês irão escrever essas frases todas separando as palavras, não são as sílabas, hein, pessoal? São as palavras. No primeiro, na letrinha A, nós temos aí os sapinhos, eu não consigo nem ler, ó. Os sapinhos de pintas laranjas foi encontrado em regiões montanhosas. Bom, fica difícil de ler, né, gente? Até eu não consigo. Então, é importante que a gente separe as palavras. Os, espacinho, sapinhos, espacinho, de pinta, de, espacinho, pintas, espacinho, laranjas, espacinho, foi, espacinho, encontrado, espacinho, em, espacinho, regiões, espacinho, montanhosas, ponto final. Assim a gente consegue ler. Então, tanto no A, no B e no C, vocês precisam separar as palavras para que a gente possa entender e ler a frase corretamente. Bom, aqui eu já deixei as minhas dicas. Vocês façam a tarefa e me mandem as fotinhas para que eu possa depois corrigir. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou no plantão, tá? E a gente pode tirar essas dúvidas juntos. Um beijo para vocês e até a próxima aula.